noite, pessoal. Stang aqui com vocês de novo, novamente. Estamos aqui no Stangcast. Vocês podem ver que o cenário hoje está um pouquinho diferente, né? A gente está com o cenário hoje mais amarelado, os tons de luz aí tá amarelo. Por quê? Tivemos a ideia, a iniciativa de fazer um podcast, gravações durante esse mês voltados ao Setembro Amarelo, que nada mais é do que toda vez que a gente fala Setembro Amarelo, a gente está destinando um tempo de cuidado para uma atenção especial para pessoas que já tiraram a vida, né? Então a gente combate essa questão de pessoas tentar tirar a vida por estarem com depressão ou coisa do tipo. Então, qual que é o intuito do podcast desse mês? Falar sobre o que a atividade física, que é o que fazemos, somos professores de musculação, professores de esporte, o que a atividade física ajuda no combate ao principal fator do que é as pessoas chegarem a tirar a vida, né? Então, estamos aqui hoje para apresentar para vocês um conteúdo bem legal. Vamos trazer dados, tá? Vamos apresentar todos os nossos convidados hoje. Hoje a gente vai trabalhar com o sistema de rodízio. Eu estou aqui com vocês apresentando e depois eu vou passar a bola para os meninos, os nossos professores, Marlon e Breno, e depois nós vamos ter um convidado especial que o Marlon e Breno vai chamar aí no decorrer da nossa live, beleza? De antemão, peço a vocês para se inscreverem, tá aqui no cantinho, vocês vão ver aí do ladinho aí o ícone do YouTube. E você curta também, compartilhe com as pessoas, isso é um tema muito importante. Às vezes a gente acha que não é tão importante, né, que nunca vai acontecer com a gente, mas a gente vai mostrar aqui dados de pessoas que demonstram alegria, demonstram felicidade, passa pouco tempo, tira a vida. Então, assim, a gente quer combater isso porque já aconteceu em famílias que as pessoas não imaginavam que aconteceria. Então é um assunto importante, sim, um assunto delicado, e a gente precisa trazer isso à tona. Beleza? Mais uma vez, curtam, compartilhem, passem para todos os seus amigos, familiares, trabalho. Isso é um assunto, pessoal, que cabe a todos, não só família, não só escola, não só trabalho, não só academia, cabe a todos, a todos. Isso cabe na roda de bar, cabe na igreja. Esse é um assunto muito delicado, a gente tem que falar disso para a gente ajudar a combater isso. O Setembro Amarelo se resume a isso, combate, beleza? Obrigado a todos, meu nome é Stang, para quem não me conhece, estou no Stangcast. Obrigado aos meus patrocinadores por estarem aqui hoje proporcionando isso. Depois eu vou falar um pouquinho mais de todos vocês, tá? Tem patrocinador novo chegando, Renata Corretora, da Direcional, tem o Biel Recovery, que é um dos maiores fisioterapeutas que tem em Belo Horizonte, Buriti, Savassi. O cara domina muito os atletas de crossfit, corredores. Nós estamos trazendo aqui referência para o nosso podcast, valeu? Mas eu vou falar de todos os outros também. Na apresentação aqui com vocês, quero que se apresente antes professor Marlon Marcos e depois professor Breno, valeu? Boa noite a todos, agradecer ao Emerson por mais uma vez estar aqui no podcast, falando sobre um assunto um pouco delicado, né, mas de extrema importância. Como professor de educação física, poucas pessoas sabem que está ligado à saúde, né? Então nós temos um pouquinho de autoridade para falar um pouco sobre isso. É muito delicado falar, né, a respeito disso. A gente considera quase que é o mal do século, né, que é a depressão, a ansiedade. Mas a educação física, a musculação, o esporte em si é muito importante para combater isso. Por quê? Você colocando seu corpo em movimento, você libera alguns hormônios da felicidade, do prazer, né? Como a serotonina, a endorfina, que é muito importante. Hormônios esses que às vezes são capazes somente colocando seu corpo em movimento. Porque a saúde mental tem que estar ligada com a saúde do corpo, a saúde física. Porque não existe você melhorar sua saúde mental sem melhorar sua condição física, entendeu? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas se é que é verdade ou se quer ser feliz, né? A verdade é o seguinte, você não vai conseguir sair, vamos furar a fossa, sem colocar o seu corpo em movimento. Eu não estou falando que eu acho, não, eu estou colocando a certeza.
Se alguém me provar que você vai melhorar estando parado, tomando remédio, essa pessoa está completamente enganada, entendeu? Então a verdade é essa. Você quer sair da fossa, quer deixar de ser depressivo, deixar de ter ansiedade, dormir melhor, coloque o seu corpo em movimento, entendeu? Procure ajuda. Setembro Amarelo, né, pessoal, se me permite, Emerson, falar um pouquinho sobre como que surgiu isso aí, bem resumido. À vontade. Beleza? Bem resumido. Foi um norte-americano chamado Mike. Ele tinha um Mustang amarelo, aí que loucura, né? Ele um dia deixou uma carta e, né, tirou a própria vida, deixando uma carta falando que ninguém tinha nada a ver com isso. Muito triste, né? Aí os familiares dele, pela questão do carro amarelo que ele gostava muito, foram no velório, no enterro dele, né? Todos de amarelo. E os pais tiveram a ideia, baseado na carta que ele deixou, que ninguém tinha nada a ver com aquilo, deixaram cartinhas explicando que ninguém está só. Entregaram para todo mundo, falando para procurar ajuda. E nisso, depois eles receberam ligações falando que aquele ato evitou várias pessoas de cometer esse ato. Entendeu? Um simples ato de entregar uma carta falando que não está só, que ninguém está só, entendeu? Então foi um ato que, tipo assim, que moveu hoje em dia, praticamente no mundo todo, que aborda esse assunto. Aqui no Brasil, colocou em setembro. Então, nada mais importante, profissionais da área de educação física, abordar esse tema. Inclusive, o professor Breno, né, vai apresentar agora aqui os dados referente a esse assunto. Primeiramente, boa noite. Agradecer mais uma vez mais uma oportunidade de estar aqui participando do programa, né? Antes de começar a falar sobre os dados, que é uma parte meio chata, né, por assim dizer, eu vou falar, gente, vocês nunca estão sozinhos, e se algum dia vocês precisarem e não tiver ninguém por perto, a gente tem aqui o contato do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número de 188. Se um dia vocês precisarem sentir que estão sozinhos, não tem ninguém ao seu redor, tem alguém, vocês liguem lá e alguém vai estar sempre à sua disposição para te ajudar, porque às vezes, igual o Marlon falou, um simples ato de conversar com alguém pode salvar a sua vida. Então, sempre não se sintam sozinhos, sempre tem alguém com você, por mais que você pense que está sozinho, sempre tem alguém com você, e é isso. Eu vou falar um pouco sobre dados, eu vou dar uma lidinha aqui, porque é muita coisa, mas uma coisa que é muito gritante, que a taxa de suicídio é muito maior em homens. A taxa de suicídio chega a 73% em homens e 26% em mulheres. As pessoas falam, mas por que isso? Porque, tipo assim, imagino que é porque homem tem essa visão de sofrer calado. Eu tenho meus BO e é eu comigo, é eu com eu. Eu não tenho ninguém tem meus BO. E não é assim. Igual eu falei antes, sempre tem com você. Você pode ser a pessoa mais forte do mundo. Que você precisa de alguém para comentar seus problemas, precisa de alguém para dividir sua vida. Ninguém vive sozinho. O ser humano é um animal que a gente evoluiu até onde a gente chegou hoje, vivendo em sociedade. Então, você nunca está sozinho, sempre vai ter alguém com você. E mulher, por mais que aconteça muito, tipo assim, mas mulher, graças a Deus, não tem esse estigma. Mulher fala muito bem com outras mulheres sobre esse assunto, sobre problemas, sobre como vai a vida. Então, eu acredito que seja uma coisa que diminui bastante a taxa nesse gênero. E aqui também fala muito sobre uma coisa que o Emerson até pediu para me pesquisar, sobre a taxa de pessoas que tiram a própria vida por faixa etária e por classe social. E eu estou puxando os fatos mais do Brasil, né? Mas aqui fala muito sobre adolescentes. Adolescentes e jovens, principalmente jovens que estão ali começando a vida de 15 a 29 anos, que tem um número bem grande. Inclusive teve o maior aumento foi entre os jovens de 15 a 29 anos, que são as pessoas que passam por aquela pressão, né, de não formei agora, trabalho, estudo, o que eu vou fazer da minha vida? Muita gente se sente perdida e acaba buscando nessa realização de tirar a própria vida um ato para escapar disso. Então, e no número de idosos também, o número de idosos é o maior de todos. Aqui no Brasil, o maior número de casos de pessoas que tiraram a própria vida são entre os idosos, que são 36% dos casos totais. Muitos pelo abandono, por ficarem sozinhos, muitos
muitos idosos acabam ficando abandonados pela família, sem ser abandonados pela família. Então acho que isso é um gravante muito grande. Igual a gente vai falar depois com o nosso convidado, ele é um exemplo. Ele cuida muito bem da mãe dele. Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que todos deveriam fazer, abraçar as pessoas mais velhas, porque são pessoas que precisam da gente, já viveram muita coisa e hoje elas precisam de ajuda. Então, acho que é um público que a gente tem que trabalhar bastante também, conversar bastante. Coisa que mais me deixa feliz é quando eu chego numa academia e eu não vejo aquele tanto de maromba, eu vejo a senhorinha treinando, vejo a senhorinha levantando peso ali, a senhorinha treinando. E aquilo ali é a coisa mais gratificante do mundo, ver que você tem pessoas amparadas. E só para terminar essa parte de números, de taxas, a gente tem aqui o de classe social, que o maior número é entre as pessoas das classes mais baixas, da classe média para baixo. Pessoas em extrema pobreza, pobreza, classe média são os maiores números de casos de pessoas que tiraram a própria vida, chegando até 80% dos casos de pessoas abaixo da classe média. Então é uma coisa também que, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que as coisas estão complicadas em relação a dinheiro, muita gente trabalha muito e não vê o retorno do seu trabalho. E isso é uma coisa que eu acredito também que corrobore muito com essa sensação de não, o que eu vou fazer na minha vida, eu estou perdido. Então, basicamente sobre números é isso. Então, igual o Mal falou, gente, busquem ajuda, treinamento, corrida, grupo de corrida é uma coisa que está comentando, está sendo muito legal, porque tem muita gente ensinando corrida, psicólogo. Se de tudo não tiver, ligue no CVV, converse, mas sempre busque ajuda. Aí a gente vai pular para o próximo assunto aqui, vamos chamar nosso convidado, o Emerson vai passar para ele. O público? Pode apresentar? Então, já trocou a câmera? Não, vamos trocar agora. Vai trocar agora. Públio, nosso convidado, pode falar, pode apresentar o público. Esse é o Públio, igual eu falei, o convidado que a gente ia apresentar mais cedo. É um cara que está aqui com nós, é um exemplo muito grande de quase tudo que a gente falou. Pessoa que já se sentiu sozinha, buscou melhora, né, na atividade física, em conversar com os outros. Igual eu falei sobre os idosos, é uma pessoa que acompanha muito, cuida muito bem, tanto do idoso, da idosa que vive com ele, que é a mãe dele, quanto dos outros, que ele tem uma empatia muito grande por isso. Então acho que é um cara muito bom, foi o convidado perfeito para esse assunto de hoje. Eu vou deixar ele falar agora. Boa noite, é um prazer novamente estar participando do Stancast, né? Adorei participar primeiro, foi muito bom, pude contar um pouco da minha história. E agora a gente vem aqui novamente para poder estar falando sobre um tema extremamente importante, que é o Setembro Amarelo, né? Sinceridade é um dos temas assim, mais assim, impactantes na sociedade hoje em dia. É o caso da depressão, né? Principalmente a depressão profunda, que, querendo ou não, a gente fala que não, assim, tem gente que não leva com seriedade, né, na verdade, mas é algo que é o mal do século, infelizmente. E quando a gente para pensar que uma conversa, um encontro, um momento de uma palavra que seja amiga pode mudar o rumo disso, né? A gente percebe que o ser humano é frágil, ele é muito frágil, sabe? Busca sempre a autocobrança excessiva das coisas. Às vezes tem, principalmente a gente que é homem, a gente tem a autocobrança e nunca parece ser suficiente, sabe? A gente sempre fita o abismo, olha para ele, ele olha de volta pra gente e a gente fica hipnotizado com aquilo, sabe? É algo que a gente tem que fazer muito na vida da gente, poder ser mais aberto com as outras pessoas ao ponto de falar que quando a gente não está bem e quando a gente não realmente não está suportando mais essa situação. E isso entre nós homens é um pouco difícil, porque a gente tende a entender isso, que isso pode ser um estado de fraqueza da gente, sabe? Quando normalmente a gente não sabe lidar com esse tipo de situação, né? Eu, particularmente, eu vivi agora há pouco tempo um caso de uma amiga minha que, infelizmente, veio a tirar a própria vida, né? Fiquei muito chateado com isso, estou até hoje, né? É uma pessoa querida, nunca me distratou de todas as formas. Ela tinha as desavenças dela com familiares e outros amigos e tal, mas é coisa, quem nunca teve, né? Quem nunca teve esse tipo de desavença, desacerto com outras pessoas e tal.
ela veio a tirar a própria vida. Eu fiquei muito chateado com isso, ainda tô, igual eu falei. E são coisas na vida da gente que a gente passa por isso, de não saber lidar com a situação, sabe? A gente tenta amenizar com coisas assim superficiais, né? Igual álcool, drogas, igual muita gente tenta se satisfazer com isso, acha que isso é uma válvula de escape e na verdade não é. É algo que, querendo ou não, isso só te afunda, isso te dá uma ilusão superficial e temporária das coisas que podem te ajudar no momento, mas na verdade não está te ajudando nada, só está te iludindo. Em vez de você resolver o problema, você na verdade está maquiando ele, né? E igual o professor Breno falou, eu tenho cuidado da minha mãe tem tido um estado de depressão, está fazendo acompanhamento psicológico, né? Acompanhamento médico, tudo direitinho. Eu tenho acompanhado isso também. Desde que meu pai faleceu, ela entrou em um estado depressivo profundo, né? E eu tenho acompanhado isso. Particularmente, eu fui um pouco ausente nesse período antes do meu pai falecer, né? Porque igual aquela música fala, a gente, depois que o passarinho cresce, ele cria asas e quer voar, né? Então, a gente tenta cuidar da vida da gente, mas sem esquecer das raízes de onde a gente saiu, né? E querendo ou não, pai e mãe tá aí para ser respeitado e ser adorado, assim, como exemplo para a vida da gente, né? E como ele veio a falecer, minha mãe entrou em estado depressivo profundo. E aí eu tenho acompanhado, né, tudo mais, tanta questão de saúde dela, que ficou bem debilitada, minha mãe já é de idade, né? E eu tenho vivenciado isso. Estou tentando fazer o melhor que eu posso para poder ajudar ela a superar isso. Eu sei que vai ser muito difícil, né? Sei que os familiares da minha amiga também, eu sei que está sendo muito difícil para ela, para os familiares também, né? Principalmente a mãe e o irmão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem oportunidade de pedir ajuda, eu sei que é difícil. Não se sintam sozinhos, porque sintam-se abraçados, na verdade, porque amigos, na verdade, tem amigos nesse mundo que realmente querem te ver bem, entendeu? Então, como o professor falou também, tem o CVV, liguem, conversem, entendeu? Tentem de todas as formas buscar uma forma de não se sentirem sozinhos, entendeu? E é basicamente isso, né? O negócio é não desistir. É isso aí, pô. Palavras fortes aí, né? Te dá parabéns, né, por ter a atitude de homem, né, de cuidar de sua mãe. Eu acho que é uma atitude muito plausível, né? Você foi a pessoa próxima de sua mãe ali, a quem ela pôde pedir ajuda, entendeu? E, igual a gente tá falando, tem sempre alguém próximo, né? O público foi o próximo da mãe dele. Às vezes ela nem pediu ajuda, né? Você que talvez não tenha alguém próximo, você pode procurar ajuda. Não é com nem, por exemplo, às vezes você não sente a vontade de procurar ajuda com um familiar. Aí você procura o quê? Pô, ou procura uma psicóloga, começa a fazer terapia. Só que essa psicóloga, essa terapeuta vai te indicar colocar seu corpo em movimento. A gente volta ao que a gente estava abordando antes, né? E chegando lá, procurando um profissional bom, né? Um profissional bacana, formado, com CREF, claro, né? Ele vai estar te orientando e vendo o que você precisa, né? Eu costumo dizer que quando você está levantando peso, você esquece o problema da sua vida. Não tem como você ter pensamentos negativos fazendo um treino pesado. Não tem como. O único pensamento negativo que você tem é de agredir o personal. Fora isso, não existe pensamento negativo quando você entra dentro de um CT, de uma academia, que tem profissionais preparados para isso, né? Então é muito importante. Então ninguém está só, procure ajuda mesmo. E se você procurar ajuda numa academia, colocando seu corpo em movimento, você já está dando um passo assim enorme para sair desse caminho negativo, né? A musculação, o esporte em si, vai te colocar no caminho certo, vai fazer você diminuir os remédios, isso é com certeza. Você vai diminuir até menos parar de tomar um remédio, entendeu? Pode ser que você pare de tomar um remédio. Então esse é o caminho, colocar o seu corpo em movimento. Tirar a bunda do sofá e movimentar. Essa é a verdade. Ficando parado você não vai conseguir nada, ficar se lamentando.
Então é muito importante você procurar ajuda. E essa ajuda, e se autoajudar também, né? É colocando o seu corpo em movimento, que é muito importante. Aí entra o professor formado, professor preparado. Eu costumo falar com o Breno, né, que a gente também somos um pouquinho de psicólogo. Que a gente escuta Às vezes mais psicólogo que personal. de que tudo. E a gente é preparado para isso, escutar mesmo. E colocar, não, vamos treinar. E aí você escuta aquilo tudo e fala, então, beleza. Aí quando você acha que o assunto tá ficando muito pesado, né, Breno? A gente fala, não, então vamos movimentar. Aí começa. Tem gente que chega com muito peso, assim, nossa, foi muito... Tô com um problema e tudo. Aí que a gente pega mais pesado ainda, que a gente sabe que aquele momento ali o aluno vai esquecer todos os problemas da vida. E a gente sente, né, velho? A gente, nossa, que é personal, a gente tá dando no salão, a gente sente quando a pessoa tá bem, quando a pessoa tá mal. A gente, nossa, tem dia que só de você bater o olho na pessoa, você já sabe que a pessoa tá... E tem gente, né, o Breno, que entra ali realmente pra ter um físico, questão de estética, né? Outros não. Outros já chegam, não. Aí depois falam, não, porque minha terapeuta indicou. Aí que a gente sabe, tipo assim, a verdadeira sentido da educação física, né? Que é ajudar na saúde da pessoa, no bem-estar dela. E às vezes você precisa ser sério, de cobrar, e às vezes até fazer a pessoa sorrir. É muito gostoso fazer uma pessoa sorrir. Se você nunca fez alguém sorrir, experimente fazer alguém sorrir, entendeu? Não é questão de ser palhaço, não. É questão de... te deixa bem também. Às vezes com muita palhaçada, às vezes só uma brincadeira que você faz a pessoa dar aquele sorriso gostoso, talvez você tá salvando a vida dela. E palavras positivas também, né? Aí o Setembro Amarelo tá aí para isso, né? Para abordar esse tema. Não é só setembro, gente, teria que ser o ano todo. Então, se uma pessoa chegou e falou que não tá bem perto de você, ajuda. Não fala que é frescura, bobagem, frescura. Não, ajuda mesmo. É um minutinho que você tirar para escutar essa pessoa, você pode estar salvando a vida dela. Às vezes um bom dia que você dá, né, velho? Um bom dia, isso mesmo. A pessoa tá ali, esse bom dia, a pessoa... Que isso, vamos treinar. Pô, aí é mais melhor ainda. Se a pessoa te dá um bom dia, chamar você vai treinar, aí que você vai melhorar. Esse é seu amigo. Esse é seu amigo, pô. Não é que, vamos beber. Pô, beber não, pô. Claro, beber às vezes é bom, mas não sempre, né, gente? Entendeu? E é isso aí. Então, o caminho para você sair da depressão, da ansiedade, é colocar o seu corpo em movimento. Mas eu não gosto de pegar peso. Aprende a gostar, entendeu? Eu não gosto de trabalhar, não, pô. Eu tive que aprender a trabalhar, gostar de trabalhar. Alguém gosta de trabalhar, é muito difícil. Trabalha com o que você gosta. Pô, eu gosto de ganhar dinheiro, é muito difícil ganhar dinheiro. Então é isso. Então, se você não gosta, aprende a gostar. Quer falar alguma coisa? Isso aí é uma coisa que eu fazia muito antigamente. Eu antigamente, para descontar essa questão da depressão e tudo mais, eu trabalhava demais. Aí eu ficava só focado em burnout, né? Nossa, é algo assim que... Cara, é surreal. Eu chegava a trabalhar tipo 15, 16 horas direto. Sem fazer horário de almoço e nem nada. Tipo, ia lá, almoçava e voltava. Que era alguma coisa que ocupava a minha mente. Só que a gente percebe que esse estilo workaholic de ser, né? Que a gente fala que é o cara compulsivo pro trabalho. A gente percebe que isso faz mal demais a gente. Porque a gente... Hoje eu uso óculos por causa disso. Trabalhava virando noite e tudo mais. E acaba que você se auto-prejudica sem saber, né? Mas aí eu tava vendo que, igual num dos episódios passados do podcast, né, que eu até participei, eu falei lá. Eu tive a iniciativa, né? Tava vindo de uma situação muito ruim do ano passado pra cá. Eu tive a iniciativa de olhar pra mim e falar assim, poxa, por que não tentar de novo, sabe? Por que não tentar algo diferente do que eu tava fazendo? Foi aí que eu procurei, né? Passando de feito de CT um dia, eu fui e resolvi. Falei, poxa, vou tentar algo diferente, né? Aí eu fui, liguei pro Stang, mandei uma mensagem pra ele, ele falou... o dia que você estiver tranquilo, vem cá, conhece e tudo mais. Legal. Né? Aí ele mandou, no outro dia eu já vim pra saber como era, né? Tô aí firme e forte até hoje. E eu vou ser sincero, é algo que mudou demais a minha vida. Tá sendo só benefício, sabe? É algo que, em vez de eu ficar ocupado mentalmente igual eu tava, surreal, sabe? É uma coisa surreal de você ficar cansado mentalmente. Hoje não, eu canso os músculos, canso o corpo, que é algo assim que tá me ajudando demais, sabe? Eu acabei achando um outro hobby que, às vezes, eu tava escondido, eu não sabia que era, sabe? É algo que me ajudou demais. Muito bom, cara. Isso aí. Só pra adicionar aqui o que o Mário falou, eu acho que na vida, velho, tu tem que ser 50-50 ou 80-20. Você precisa trabalhar? Precisa trabalhar. Mas você tem que ter seu momento de relaxar. Eu preciso treinar? Preciso treinar. Mas eu tenho que ter meu momento de descansar. Eu preciso estudar. Tem que estudar, mas tem que ter hora de você descansar. Tudo na vida você tem que ter o momento de fazer e o momento de descansar.
algumas pessoas, tipo assim, principalmente nesse caso de depressão, a pessoa costuma colocar muito um foco. Tipo assim, eu tô assim, eu acho que se eu estudar muito eu vou sair. Nossa, se eu trabalhar muito eu vou sair. Se eu treinar muito eu vou sair. E, tudo demais, tudo em excesso faz mal. Água em excesso faz mal. E é uma coisa que a gente precisa para sobreviver. Oxigênio em excesso faz mal. Se você esperar demais, só como explode. Então, assim, tudo em excesso não faz bem. E só para comentar o que o Marlon falou do treino, que ele voltou um pouquinho atrás, ele falou sobre a pessoa não gosta de puxar ferro, tem que puxar. Gente, tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer. A gente fala assim, mas assim, chega aqui, principalmente assim, eu vou dar o exemplo de nós, porque a gente tem uma aula muito parecida. Às vezes você chega aqui e a pessoa tá, tô com o braço doendo, a gente bota pra pular. Tô com a perna doendo, a pessoa faz algo, tipo assim, tendo muito dinâmico. Você precisa fazer sempre aquela coisa de supino, rosca. A gente aqui, eu aprendi, principalmente com o Marlon, aprendi muita coisa de tipo assim, circuito, bota uma escala no chão, vai correr, vai voltar, bateu a mão lá, voltou aqui, fez uma barra, agachou, tipo assim, dinâmico. E nós conversando, incentivando a pessoa a fazer, e aquilo ali muda a pessoa. Às vezes a pessoa que também não quer ficar só que tem de, vou puxar um ferrinho aqui. O treino é dinâmico. Dinâmico, tem que ser. Tem que ser dinâmico. É igual que uma coisa, o Emerson pediu pra gente falar aqui sobre precisão de exercício para pessoas que têm depressão e por algum motivo não conseguem ir para academia, seja monetário, de toda a cabeça, a pessoa não consegue sair de casa, aí ele vai dar a palavra pra gente sobre o treino que a pessoa pode fazer nessas situações. Entendi. O que acontece? Depois eu vou até falar com o público, a gente faz um revezamento, mas pro final a gente faz uma prescrição de exercício para quem não consegue sair de casa porque está com muita depressão ou por questão financeira. Nós vamos fazer aqui uma prescrição ao vivo aqui mesmo, aqui na live. Ao vivo não, que é gravado, mas nós vamos fazer uma prescrição agora. Nós vamos fazer assim, galera, começa com tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nós vamos montar um treino ali de 30, 40 minutos para essa pessoa fazer em casa, sem gastar nada, sem machucar. E aí na hora que essa pessoa conseguir sair mesmo do fundo do poço, conseguir sair de casa e quiser procurar uma academia próxima, ela já vai ter que pelo menos liberar hormônio, essas coisas, né? Então, podem continuar conversando com o público. No final eu faço um revezamento com o público e a gente faz essa prescrição. E o que a gente pode fazer? A gente vai uma ideia top. Além de fazer a prescrição, a gente grava o conteúdo dos exercícios, a gente fazendo, posta no YouTube e a gente vai lá e coloca lá prescrição de exercícios citados na live. Muito aí legal. a pessoa vai lá, clica no nosso link e vê a gente fazendo os exercícios e aí a pessoa vai e começa a fazer na casa dela. Porque hoje o intuito da live não é conquistar aluno nem conquistar cliente, é tirar pessoas do fundo do poço. Então o que nós vamos fazer? Qual é a forma mais fácil de fazer uma pessoa depressiva começar a treinar? A pessoa que não sai de casa, seja por... Tem gente que está com depressão por questão de... como é que se diz? Complexo. Sim. Então talvez ela não vai na academia porque ela tem complexo. O que a gente pode fazer? Tentar melhorar ela em casa, né? Principalmente pessoas acima do peso, né? Que eles falam assim, nossa, se eu for pra academia alguém vai me julgar e eu não vou. Então vamos fazer essa prescrição. Acho que vai ajudar bastante, mas deixa mais pro final. Acho que vocês devem ter pergunta pro público. Sim. Entendeu? Sim. E aí depois a gente dá continuidade. Que hoje é uma parada mais assim, não vou fazer nada muito profissional não, tanto é que eu tô falando por trás das câmeras. Mas aí a gente faz aqui mesmo, reveza aqui mesmo, beleza? Aí eu vou dar continuidade para os professores, tá? Pode falar aí. Pode falar. Sim. Então, continuando aqui, né? Queria perguntar pro público, né, público? Antes você não praticava nenhuma atividade, não, você chegou a me relatar que praticava luta, não é isso? Há muito tempo atrás, na adolescência na verdade, eu fazia taekwondo, Certo. cheguei a fazer karatê também e fiz boxe. Bacana. O boxe, assim, dentre eles é o que eu mais gostava. Entendi. Acho que é algo que extravasava bastante, Legal, sabe? legal. É muito legal. Que te atraiu, né? Que você Nossa, foi lá, muito legal. Aí eu cheguei a fazer luta livre com o pessoal também, né? É o Rei Inclusive, um Mistério, abraço pessoa. pro pessoal aí, caso eles verem o podcast depois. Legal. Muito legal também o pessoal, que a gente trabalhava tanto a questão da parte de exercícios, né? Quanto a parte teatral também, né? Entendi. Que era muito legal. Algo que você chegava sem saber nada e
você saía de lá com um sorriso de orelha a orelha, felizaço, velho. É Tipo, o que algo que você olhava e falava assim, gente gosta. poxa, eu não acredito que eu fiz um negócio tão legal assim, sabe? É a mesma coisa de você fazer algo novo na vida. Que você fez algo novo e conheceu aquilo diferente, né? Um fato de você contar um storytelling da sua vida. E chegar, fez aquilo com maestria no primeiro dia e falar, poxa, eu gostei tanto disso, eu vou continuar fazendo, sabe? É a mesma coisa com a musculação quando eu entrei a primeira vez para fazer, né? Primeira semana, inclusive foi você que fez os exercícios para mim, né? Foi. Passou a tabela lá, eu já fui morto embora, né? Mas Mas foi é bom, isso. mas foi bom. Isso. É igual até de vez em quando eu falo com o pessoal na zoeira e tal, se tá doendo é porque tá vivo e tá dando resultado, né? É legal, Se não gostei, doer, não dá resultado. gostei muito. Mas assim, aí teve a questão da pandemia, né? Aí eu fiquei muito estagnado, eu deixei de cuidar de mim e comecei a me envolver em relação, né? Tava relacionando com a mina e tal. Mas aí acabou que eu vivi essa relação a dois, né? Vivi a questão do trabalho, relação a dois, mas assim, eu comecei a me deixar de lado, sabe? Eu cheguei a pesar 108 quilos. Nossa. É muita coisa. Assim, pra uma pessoa que nunca chegou a esse ponto e chegar assim a esse ponto, né? Véi, eu olhava pro meu braço, coisa ridícula, velho. É um palitinho. É tipo um pãozinho de queijo com palito nos braços, sabe? É desse jeito. E não tinha prazer de olhar no espelho, sabe? Eu não sei se o pessoal hoje em dia tem muito disso, às vezes não vai pra academia por causa disso, de se olhar no espelho e não tá contente consigo mesmo e medo de ser julgado, sabe? Aí eu fui, realmente, eu vou falar com você, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil isso. Mas depois que eu comecei, foi maravilhoso. Tem sido só benefício pra mim. Ai, que bom. A gente fica feliz de saber disso. Que eu falava, Oh, eu posso só complementar. Cara, eu acredito que o Mala tem o mesmo sentimento. A coisa que a gente mais dá satisfação na sala, eu falo, hoje eu trabalho com o que eu gosto. E é muita satisfação, é quando você vê uma pessoa que... O Públio entrou... Eu entrei na academia junto com o Públio, a gente entrou na mesma semana. Eu comecei a trabalhar aqui na mesma semana que ele entrou. E tipo assim, a gente via as postagens dele, ele tinha umas postagens bem mais tristes do que hoje. E é tão gratificante quando nós vemos a gente hoje, a gente sai do serviço, a gente sai do treino, e ele posta uma foto falando, olha como eu tô feliz com o meu resultado, como eu tô feliz com o treino de hoje. Mano, isso pra gente é a coisa mais gratificante do mundo, quando você vê uma pessoa que, como ele falou, ele se sentia mal com o corpo dele, ficando satisfeito com o que ele tá vendo. Isso pra gente é muito satisfatório, isso é muito recompensante, sabe? Você vê aquela pessoa assim, fala, nó, o cara postou uma foto hoje, uma foto que 6 meses atrás você nunca postaria, né? Não postaria nunca. Nunca postaria aquela foto que ele nunca. posta. Igual o dia, e uma coisa que eu mais ou menos gosto muito de fazer, a gente vê o aluno postar uma foto ali, a gente viu no Instagram, por exemplo, o aluno chega, a gente elogia, fala, não, velho, gostei da evolução, deu pra ver a evolução, a gente analisa bem, tipo assim, fala, não, velho, igual aquela foto das suas costas que você postou, Realmente. top. Não, eu falei, não, velho, deu uma evolução boa, braço deu uma evolução boa, tipo assim, é muito satisfatório, essa área nossa é muito satisfatória, por isso que eu falo, e é satisfatório pra gente e pra pessoa, porque imagina que você posta uma foto e você vê alguém falando assim, ó, gostei, velho, evoluiu, deve ser muito gostoso, tá ligado? Deve ser muito bom. Então, tipo assim, eu acho que entra muito nisso, a questão, igual ele falou, a questão do... Uma coisa simples, elogiar uma pessoa, elogiar uma foto que a pessoa postou, uma evolução. Às vezes isso aí já faz o dia da pessoa. Quantas vezes, velho, vou dar um exemplo aqui, eu fui buscar um sushi, comprei um sushi com a minha namorada, desci pra buscar, o motoboy falou, bichão, tá grandão, hein, ô, comi o sushi rindo, nossa, comi o sushi felizão. Então, tipo assim, é satisfatório. Então, tipo assim, se eu imagino que seja satisfatório pra mim, pro meu aluno deve ser 3 vezes mais, sabe? Bem Então, mais, tipo pra gente assim, que tá na profissão. é muito legal, sabe? Eu acho que essa profissão nossa permite que a gente tenha muita felicidade. E cause muita felicidade também, né? Passa essa felicidade pro próximo. E é muito gostoso, velho. Muito bom mesmo. E tudo isso que você falou, né? Questão que ajuda na saúde mental, né? Sim. Que é o bem-estar, você estar bem com você mesmo, né? Seja evoluindo na questão física ou na questão da felicidade. Só de estar colocando seu corpo em movimento ali, de estar colocando seu corpo em prova, né? Igual você, voltando um pouquinho atrás aqui, não existe limitações, pessoal, para praticar atividade física, para praticar musculação. Eu aprendi muito isso no meu primeiro estágio, que foi no Superar. Lá hoje eu falo que qualquer pessoa pode praticar atividade física.
Lá tinha pessoas que mexiam somente os olhos e praticava a bocha paralímpica. Quem não conhece pode pesquisar aí, que Não, é muito legal, interessante. legal. Aí como é que você me fala que você aí, que consegue andar, movimentar, não consegue procurar uma academia, entendeu? Essa pessoa que mexe somente os olhos, é muito interessante isso, entendeu? Ou até mesmo estar em casa, né? Isso, então não existe limite, pessoal, pro seu corpo aí, sua mente, por isso que é corpo e mente andar junto, né? Alinhada uma com a outra. Que não existe limite, então preocupar com sua questão de aparência, de procurar musculação, não, é lá o que eles vão pensar de mim, a gente vai pensar nada, a gente vai tentar tirar o seu melhor. Igual e o Breno. A gente vai tirar. Isso Isso vai, pode ter certeza que vai. A gente vai tentar tirar seu melhor. vai Isso, Você queira ou não, a gente vai tentar tirar seu melhor ali, a gente vai conseguir mesmo. E é isso mesmo, que é muito importante isso aí, entendeu? Então não existe limite pra ninguém. Mas eu tô acima do peso. Pode procurar a gente, pode procurar ajuda que você vai ter o resultado, assim como o público ajudou, obteve, né, público? Nossa, ainda vou obter mais ainda. Eu tava querendo, com base nisso tudo, Gustavo, até se me permite levantar um tema meio que polêmico aqui. Só posso... Pode? Antes, fazer uma pausa aqui pro Emerson falar um pouquinho dos patrocinadores do podcast. Depois a gente... vai fazer uma... Pode chamar os comerciais. Pode chamar? Então depois ele vai a gente falar um pouquinho, aborda. quando voltar ele vai voltar beleza. Essa pergunta é meio... Fechado então. Fechou? Bacana, boa ideia. Beleza? Beleza. Vamos só aos comerciais, já a gente volta. Você que está assistindo a live do Stang 51, somos um dos patrocinadores e quero apresentar para vocês a Papel A4 Papelaria e Personalizados. Trabalhamos com todo tipo de personalização, seja em camisa, chaveiro, panfleto, banner, mini banners, tudo que você precisa para divulgar a sua marca com personalização. Você ainda não tem a sua marca, não tem a sua logo? Fazemos também designs gráficos, tudo aquilo que você possa engrandecer a sua imagem. Pode procurar o link no canal do Stang e entrar em contato com a gente. Tchau, tchau!
Seu corpo tem um plano. E a sua vida? É aí que a gente entra. Roseban, corretora de seguro. Beleza, tamo de volta, galera. Ó, o público saiu aqui, mas já tá voltando já. Por causa que a gente quer dar continuidade com ele. Professor Marlon Marcos e o Breno tem perguntas extremamente assim, contundentes, importantes, que podem ser o diferencial na vida de alguém que esteja querendo sair da depressão e tal. Mas antes disso, pessoal, eu só vim aqui para falar com vocês que tudo isso que está acontecendo aqui com a gente é graças aos nossos patrocinadores, tá? Não sei se vocês repararam, mas hoje a gente tem as canequinhas. Me empresta essa caneca aí, Breno. As canequinhas, nem todas foram da A4, por causa que tem mais gente no bastidor hoje e tal, então a gente precisou de bastante caneca. Mas hoje tá aqui, ó. Papel A4 mandou as canecas personalizadas pra gente, que é o nosso patrocinador, que faz tudo relacionado à personalização, banner. Minha academia é cheia de banner, para quem não sabe. Então banner, faz banner com iox, adesivo, tipo assim, ó, adesivos. Eles fazem personalização de chaveiros, cadernos, agendas, tudo isso. Então você precisa fazer personalização de encapar o caderno do seu filho de uma forma legal, personalizada, com o nome dele ou do super-herói preferido dele. Pede lá na A4. Você precisa fazer personalização chaveiro, dar brinde, coqueteleira, garrafinha, tudo que vocês pensarem de personalização, a A4 faz. Legal também a gente falar aqui, ó, Bela Unhas, aqui, Breno, a sua caneca. Bela Unhas, essa menina, ela começou a ser nossa aluna aqui, a Renata. Cara, pessoa sensacional, tipo assim, um trabalho magnífico. Quase não tem horário mais lá com ela, tem que agendar lá, tem que marcar com antecedência. Se você pretende fazer aí unha de gel, tudo relacionado aí à sua beleza, pode estar chamando a Renata, beleza? Ela fica ali na Rua Itália, no bairro Glória, próximo à Feira do Paraguai, tá bom? Super recomendo. Roseban Seguros, a mamãe do nosso professor Douglas, que trabalha com a gente. A Roseban, ela faz todo tipo de seguro que vocês pensarem. Ela tem seguro para carro, tem seguro para casa, seguro para o trabalho, seguro para gato, seguro para tudo. É realmente verdade, ela tem seguro para tudo. Então, se você está precisando de um seguro, eu estou precisando de tal seguro, será que ela faz? Faz. Pode procurar a Roseban Seguros, tá? Tem as imagens dos nossos patrocinadores aqui, ou também tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Agradecer também ao Parrilha do Gordinho, que está comigo em todos os momentos. O melhor lanche do Brasil. O cara manda pra gente aqui direto. Patrocina o nosso podcast, acredita no nosso projeto. De vez em quando dá feedback, às vezes me liga, fala assim, mano, você não acha que tem que falar tal assunto não, tal, não sei o quê. É meu amigo pessoal, né? Então, te agradeço de montão, Gordinho. Vai ter o aniversário dele agora aí. Todo mundo aí quiser colar. Chopp liberado, eu não bebo, mas assim, tem chopp liberado, tem carne liberada, vai fechar a rua, vai ter banda. Então quem gosta aí de às vezes tomar uma cervejinha, o momento é agora. Procura a Parrilha do Gordinho no Instagram ou aqui nas descrições do vídeo e garanta sua vaga no aniversário. OSGM, Robson Contador, a empresa de contador do Riacho, do Novo Riacho. O cara trabalha com pessoa física, empresarial, abre CNPJ, Simples Nacional, tudo que você precisa. Ele hoje é o contador que patrocina o nosso podcast, meu aluno, um cara de uma índole magnífica, sensacional, faz assessoria, faz consultoria, então vale muito a pena vocês procurar, tá? O Robson. E
Não poderia esquecer LT Story, que é da Manu e do Fabi. O Breno até me perguntou, de onde você está comprando essas roupas aí e tal. A Manu e o Fabinho estão sendo responsáveis aí por eu estar vestindo melhor, mais no meu estilo mesmo, né? Que é aquela parada da pegada americana, do esporte, da musculação. Eles trabalham com oversize, tênis, Air Jordan, tudo isso. Então pode procurar a LT Story, que está aí nas descrições ou aqui nas imagens. Às vezes você vê a imagem assim, tem um Instagramzinho, vai lá, rapidinho, pega. E tem as melhores roupas lá, tudo que vocês precisarem para se vestir melhor. E dar aquela melhora na estima também, né? Andar bem vestido. Falar também... falamos quase todo mundo, né? Faltou... tá faltando alguém. Hã? Ah, não, o Fran, né? Que você tá sempre com a gente também, Lava Jato Londres, Estacionamento Londres. Cara que tá sempre com a gente aí dando moral. Veio aqui hoje antes do podcast, né? Veio aqui dar uma passada aqui para agradecer a gente. Não tava esquecendo ninguém não. Eu quero falar sobre os novos patrocinadores, que é a Renata Corretora, que eu fiz um investimento com ela na Direcional. E ela é sensacional, ela ajuda, cara, me apresentou todo o projeto lá. E aí ela teve interesse de patrocinar a gente. Falei, claro, por causa que eu acho que da forma com que ela me ajudou a investir, da forma com que eu consegui comprar o meu imóvel, foi muito sensacional, cara, foi muito legal. E eles trabalharam assim, da forma que eu conseguia mesmo. Então, para você que acha que não tem a capacidade de ter sua casa própria ou precisa fazer um investimento legal, pode procurar a Renata. Ela ainda não está aqui nos bastidores porque a gente fechou hoje, ela ainda não está na divulgação, mas vai entrar agora. E aí já vou colocar a descrição do vídeo aqui, Instagram da Renata, tá louco, tudo certinho. Rec Studio, aonde a gente grava lá profissionalmente, onde o público foi a primeira vez. Shopping Monte Carmo, o REC fica no Shopping Monte Carmo e é o responsável por fazer os nossos trabalhos profissionais, beleza? Apresentar para vocês o Biel Recovery, que vai cuidar aí da minha saúde no que se diz fisioterapia, né? O Biel, ele me patrocinou quando eu era jogador de futebol americano do Galo, e ele cuidou lá da minha preparação, das minhas lesões. E aí hoje, em parceria com o Stang Cash e com o Stang 51, ele me ofereceu a oportunidade de eu estar voltando, né, nessa parceria, e ainda de quebra vai patrocinar o nosso podcast. Então seja bem-vindo, Gabriel, um dos melhores fisioterapeutas sem dúvidas aí de Belo Horizonte, região. A clínica dele fica no Buritis, ele atende pessoas de CrossFit e etc. E eu quero trazer esse cara para cá. Ele vai ser o próximo entrevistado lá no REC, já está fechado. Ele vai com o sócio dele, nós vamos falar sobre a fisioterapia aplicada no esporte. Vocês vão ver, o cara tem banheira, o cara faz liberação miofascial, quiropraxia. O cara consegue até mapear a sua zona de calor do corporal para saber onde tem maior nível de tensão. O cara é sinistro. Biel, seja bem-vindo, foi uma puta contratação, te agradeço. E aqui vou dar continuidade, vou passar ali pro Marlon e pro Breno. Como você sabe, Stang Cash é avacalhação. Na hora que a câmera virar, eu vou sair de fininho e o público vai entrar aqui no meu lugar, beleza? Valeu, com vocês, Marlon e Breno. É isso aí, pessoal, muito bom, só patrocinadores tops aí, né, só fera. Retornando aqui, né, com uma pergunta meio polêmica, eu queria a participação de todos, professor Breno, Públio, Stang, imaginando uma situação, né, uma pessoa já com diagnóstico de depressão e ansiedade, que já vem tomando remédio, o que vocês acham? É possível ela ter uma melhora ou até mesmo 100% sem uma prática de exercício físico, sem colocar o seu corpo em movimento? Somente com remédio e terapia? Vocês acham que isso é possível? Uma pessoa ter uma melhora ou parar ou reduzir, né, a quantidade de remédio, não colocando o seu corpo à prova, não se movimentando? Aí queria perguntar para o público isso aí, qual que é a sua opinião sobre isso, público? O meu ponto de vista, né, meu ponto de vista real mesmo, eu acho que isso é criar uma dependência dos medicamentos, basicamente isso, né? O corpo, na verdade, o corpo precisa de movimento, igual todo mundo conhece, né?
Eu acho que essa dependência de medicamento é justamente o que o pessoal hoje em dia, né, vamos falar assim, a sociedade e a mídia realmente querem da gente, sabe? Uma coisa bem profunda a ser pesquisada, bem olhada, né, de forma mais analítica. Mas eu acredito que isso aí é muito mais rentável para eles. Entendeu? Você não vai fornecer a coisa, você vai fornecer o tratamento. Os farmacêuticos. É muito mais fácil você fornecer o tratamento que você fornecer a cura, né? Querendo ou não, medicamento é muito caro. Medicamento, todo tipo de medicamento hoje em dia está muito caro, né? Eu acho que isso aí ia criar mais uma dependência, no meu ponto de vista. Eu acho que isso ia criar mais uma dependência do que uma cura, sabe? Eu acho mais isso. Entendi. Pode falar. A gente tem mais uma pergunta polêmica, mas antes de passar, eu vou só complementar. Eu acho que o que o Pupo falou está muito certo. O que acontece com os remédios. Tipo assim, gente, no momento a gente está falando que terapia é ruim, remédio é ruim, beleza? Remédio tá ok. Remédio é meio ruim, sim. A terapia é ok. Mas eu acho que o que a pessoa tem não é uma melhora. Melhora é uma palavra muito forte. A pessoa tem uma maquiada. Você dá uma maquiada ali, ó, tô me sentindo um pouco melhor. Mas é tipo assim, uma maquiada. Qualquer coisa você meio que Afunda. já afunda, já volta pro que estava antes. Agora, quando você junta a terapia e a musculação, você tira o remédio e com isso você tem melhora. Porque no dia que você estiver mal, o treino vai te ajudar. O dia que o treino não te ajudar, a terapia vai te ajudar. Então você sempre vai ter alguma coisa para melhora. O remédio não melhora. O remédio maqueia. E essa maquiagem passa. E quanto mais ela passa, mais ela vicia. E quanto mais ela vicia, mais você fica preso. É um ciclo. É igual o Pulo falou, é um ciclo. Você fica refém de você mesmo, praticamente. Você tem que tomar remédio, porque sem o remédio eu tô mal. E sem o remédio eu não treino. E sem o treino eu tô pior. Então eu tenho mais remédio. Mas sem o remédio, a terapia não ajuda. Então eu tenho que tomar remédio. Então sempre você volta pro remédio. Agora, quando você tira o remédio, entra com o treino e entra com a terapia, aí você tem melhora. Não existe uma pessoa, tipo assim, não vou generalizar porque nós vivemos num mundo com 7 bilhões de pessoas. Mas eu não conheço uma pessoa que quando juntou o treino com a terapia, ou até mesmo só o treino, teve melhora. Todos tiveram. Eu não conheço ninguém que não teve essa melhora. Então assim, eu acho que o remédio é só a maquiagem ali, disfarça, esconde, mas você sempre volta. E você sempre volta para aquele ciclo vicioso. E é vicioso. Voltando lá atrás, quando o público falou, você olha pro abismo e o abismo te olha de volta. E gente, solidão é viciante. Às vezes estar sozinho é viciante. É viciante. Não tem que prestar conta para ninguém, eu não tenho que falar para ninguém, eu tô aqui na minha e eu tô feliz com isso. É legal. A gente tem que saber se curtir. A gente tem que saber ficar sozinho, tem que saber se curtir. Mas a solidão é extremamente viciante. E aí ela te leva de volta ao remédio, que te afunda de novo. E fica nesse ciclo. Aí só o público quer complementar uma coisa, vai complementar acima disso. Só complementar uma coisa. A solidão é viciante, né? Igual você falou. Na verdade, as pessoas hoje em dia confundem a solidão com a solitude, né? Solitude é o estado em que você está sozinho, mas você se sente feliz ali, por exemplo, né? Ah, não, quero ficar hoje em casa, quero jogar um pouco, vou ficar de boa sozinho aqui, eu mesmo faço a minha comida, sei lá, tomo banho a hora que eu quiser, fico tranquilo, sabe? Isso é solitude, né? Agora, solidão é quando você tá sozinho e você olha e fala assim, poxa, tô mal, tô sozinho, não sei o que eu faço, sabe? Você fica perdido, sozinho. É basicamente isso. Mas, igual, só complementando, mesmo a solitude, ela é viciante. E às vezes a pessoa não consegue sair. É gostoso, é ótimo, gente. Saibam se curtir, saibam ficar sozinhos. É a melhor coisa que o ser humano faz pra si próprio, é saber se curtir. Muito bom. Mas não cai nessa que tô sozinho, tô bem e esquece o resto. Porque, igual a gente falou lá no começo, o ser humano evoluiu porque a gente é sociável. A gente saiu da caverna para ser sociável. A gente construiu cidade, construiu vila, construiu tudo para ser sociável. Saiba se curtir. Mas não se vicie nisso. Como a gente disse lá no começo, tudo em excesso faz mal. Até a água faz mal. Verdade. Então, saiba curtir a sua solitude, mas não se deixe se perder por isso. Não fique preso nisso. Tenha seu momento que quero ficar em casa, mas tenha seu momento que quero treinar com meus amigos, tenha seu momento que quero sair com a minha mãe, tenha seu momento que quero fazer uma caminhada, caminhar com a minha namorada, quero caminhar com meu cachorro, que seja, mas tenha esse momento. E só aproveitando o gancho, aproveitar que a gente está falando sobre pessoas e ciclos,
Eu vou jogar mais uma pergunta polêmica aqui, que eu quero a opinião tanto do Marlon quanto do Públio, que é, principalmente começar com o Públio, que ele é nosso convidado, é a pessoa com depressão. Você acha que ela consegue se curar sozinha, tipo assim, sem querer a parte dela, tipo assim, você não acha que tem que ter um querer também? Eu vou passar adiante pro Públio. Cara, é necessário você querer também. Não tem como você fazer nada sozinho ou esperar cair do céu também, né? Tem isso, né? Tem gente que hoje em dia acha que é esperar cair do céu, que vou melhorar a hora que Deus quiser, por exemplo. Tem gente que acredita nisso. Mas se você não der o passo inicial, não fazer sua parte, você não vai sair do lugar, cara. Não sai. Concordo. Não sai. Querer, você buscando ajuda, você tá dando um passo, querendo ou não. Sim. E a partir do momento que você dá um passo, você já não tá no mesmo lugar. Entendeu? A ideia é essa. E você quis dar esse passo, né? Ué. Então, tipo assim, tem o querer, tem que ter o querer. Não existe não querer. Não adianta. Chico Sainz se falava isso. A partir do momento que você deu 2 passos, você já não tá no mesmo lugar. Sim. A ideia é essa, você sempre caminhar. Sim. Entendeu? Se você não quer caminhar, você não sai do lugar. É isso aí. Minha opinião é a mesma também. Voltando no tema abordado, né? Que é o Setembro Amarelo. Você precisa sair da inércia. Uma simples ligação, você já está saindo da inércia, você já está tendo uma vontade. Uma simples ligação para um amigo, um ente querido ali, você já está demonstrando vontade. Sim. Uma simples colocar um fone no ouvido, levantar a bunda do sofá e fazer uma caminhada, você já está tendo a vontade. Então, sem vontade, sem você sair da inércia, infelizmente, não é possível. Aí voltamos nessa mesma questão, né? A questão de pedir ajuda. Você pedindo ajuda, você já está querendo. Não adianta nada você ficar ali prostrado, pensamentos negativos, esperando que a solução vai bater na sua porta. Não vai. Vai ter uma solução se você procurar ajuda, se você procurar melhorar esse caminho, procurar sair desses remediaiados que você está tomando, sem dormir, entendeu? E voltando à questão de solitude, solidão, se for para ficar só, aí mete pelo menos uma flexão no abdômen aí, entendeu? Aí muito importante isso. Fechou? Aproveitando o gancho do Marlon aqui, a gente vai começar lá, o que a gente prometeu antes, de realizar a prescrição do treino. O Emerson vai entrar e a gente vai começar agora a fazer uma prescrição do treino para essa pessoa que quer sair do lugar, que quer melhora, que, como a gente falou, tem que ter a parte da pessoa, a gente vai começar e a gente vai dar uma dica, porque igual ele falou, a gente não está aqui para captar aluno, para divulgar nossa marca, a gente está aqui para ajudar o máximo que a gente consegue. Então a gente vai tentar aqui, entre nós, criar um treino para a pessoa fazer em casa, para que a pessoa consiga dar esse primeiro passo, para que a pessoa consiga. Vou dar a palavra para o Emerson para ele começar e aí a gente vai desenvolvendo aqui a questão. Fala, turma! Antes de mais nada, nós vamos mudar um negocinho aqui, beleza? Vamos ver se vocês reparem o que nós vamos fazer aqui. Luzinha ficou verde? Luzinha ficou verde? Ficou verde. Aqui, ó, Mudou cenário. Mudou. Fazer o seguinte, Tecnologia. verde significa esperança. Então agora nós vamos começar a parte da esperança. Setembro Amarelo, a gente abordou tudo que a gente precisava. Do Setembro Amarelo, nós vamos tacar o verde agora, que é onde começa você a se retratar, beleza? Então a gente vai colocar a luz verde para a gente prescrever o exercício para vocês. Top? Concorda todo mundo? Top. Então beleza. Não que o amarelo não seja importante, porque é Setembro Amarelo, mas a gente está só fazendo a gente está fazendo esse gancho só para a galera entender que a sua esperança, a sua hora de mudar a chave é agora. Então por isso que a gente colocou essa iluminação verde, beleza? Prescrição de exercício. Eu falo 2, Marlon fala 2, Breno fala 2, volta para mim de novo e aí a gente vai brincando e aí depois a gente vai lá e faz os exercícios, beleza? Grava um treino no CT e aí a gente coloca esses exercícios para vocês até segunda-feira. Até segunda-feira tá lá. Cada um grava 2, manda o vídeo para mim, eu faço a edição, beleza? Vamos lá, começando por mim, tá? Deitado, sentado no chão, alongamento de isquiotibiais. Isquiotibiais você vai colocar as pernas esticadas e vai tentar colocar a sua mão na ponta do pé, no dedo. Então vai lá, estica o pezinho, coloca a mão lá no dedinho, segura 10 segundos, faz 3 vezes. Beleza?
vai fazer um alongamento ali para a parte de trás da perna. Top? Depois vocês vão fazer 3 de 20 na panturrilha. Vai colocar a mãozinha na parede e aí você vai subir e descer na ponta do pé. 20 vezes, descansa 40 segundos. 20 vezes, descansa 40 segundos. 20 vezes, descansa 40 segundos. O primeiro é um alongamento para melhorar a sua parte, se você tiver encurtado, coisas do tipo. Fazer um aquecimentozinho breve também. E o segundo, porque a panturrilha é o seu segundo coração. Eu sempre falo isso há muitos anos atrás. E agora isso aí virou até meio que um clichê, virou uma trend. Então, a panturrilha, você ativando, flexionando, estendendo, você vai conseguir fazer a liberação de hormônios essenciais para a sua melhora, beleza? Na primeira semana vai doer um pouquinho. Se você achou que doeu muito na hora, você não precisa continuar, vai até o seu limite. Mas ali, até mais ou menos 3 vezes de 20, depois de 2, 3 semanas, vocês vão lá e vai fazendo um aumento gradativo, beleza? Acabou isso, pausinha para água, toma a aguinha e volta para os exercícios que o Marlon vai passar, beleza? É isso aí. Exercício bem simples, né, para ser realizado em casa. Todo mundo tem um sofá. Levantar e sentar umas 10 vezes, 3 de 10, muito importante. Agachamento simples. Ah, mas eu não posso agachar. Todo mundo, basicamente, nossa vida é sentar. Você levanta da cama, você levanta, você faz as necessidades especiais, que é muito importante. Emerson, vou falar só um pouquinho a mais. Se tiver muita dificuldade, pode segurar em algum lugar? Pode colocar um cabo de vassoura ou qualquer outra coisa próxima. Coloca uma cadeira próximo da porta. Isso aí, levantou, desceu. Outra coisa que é muito importante é trabalhar os dois lados do cérebro, né? Lateralidade. Muito simples, parece bobagem, viu, gente? Você que é destro, ao invés de escovar o dente com a mão direita, você vai começar a trabalhar e escovar com a esquerda. Beleza? Pegou um copo, você vai estar trabalhando o outro lado do seu cérebro, porque parece bobagem, mas não é. A gente trabalha muito isso do CT. Sair da zona de conforto. Isso, lateralidade, trabalhar o outro lado do seu cóccix, entendeu? Aí escovando o dente com a mão esquerda, você que é destro, no canhoto com a mão direita. Coisa simples. Só mais uma, Emes, que é a questão de respirar. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, que é muito importante. A gente fala, gente, respira que é importante. Ah, mas eu já respiro. Não, aí encher o pulmão, ó. E soprar, entendeu? Cheira a rosa e sopra a vela. Eu falava muito com meus alunos quando dava aula em escola infantil, entendeu? Então é muito importante. Coisa simples do dia a dia que qualquer um é capaz de fazer. Bacana. Então, 2 meu, 2 do Marlon, 2 do Breno. Eu vou seguir essa mesma linha de alongamento e treino. Complementando do Marlon da respiração, principalmente para gente mais velha, idosos, chama bracing, abdominal bracing. Você vai deitar na sua cama, uma bola, se não tiver bola, o travesseiro que você deita. Deitou, você vai colocar o travesseiro ou a bola entre as suas pernas, respirou, apertou o travesseiro ou a bola, expirou, solta a bola e solta o travesseiro. O que você tiver. Excelente para pessoa que tem dificuldade respiratória, é bom. Pode ajudar na ansiedade. Também. Ajuda muito a questão do cole, que a pessoa, usando um exemplo de uma pessoa que está em situação de depressão, ela fica muito deitada, enfraquece, lombar dói, fica sempre aqui sem postura. E outro, para complementar, é a pessoa fazer um alongamento, voltando a essa questão da lombar, da pessoa que fica muito tempo deitada. Eu vou usar um nome popular para ficar mais fácil, o gatinho. Você deita, posição de 4 apoios, abaixa a cabeça subindo o tronco e sobe a cabeça descendo o tronco. Você faz esse movimento aqui com o seu corpo. Muito bom. Ótimo, excelente para a pessoa que sente dor na lombar, para dar aquela aliviada, e juntando ele com a respiração dá uma aliviada assim, muito boa. Muito bom. O Emerson vai falar mais um agora, vamos continuar. Excelente, bacana demais, dando uma esquentadinha no seu treino para tirar você um pouco da sua zona de conforto. Deitou de bruços, barriga para baixo, braços esticados. E aí como é que o Superman faz para voar? Ele estica o corpo todo, levanta um pouquinho o braço, né? Ali os 2 braços, e levanta um pouquinho a perna. Então você vai levantar e descer 20 vezes. O próprio nome já diz, Superman. Exercício que vai ajudar a trabalhar o seu core, vai ajudar a trabalhar o fortalecimento da sua lombar. E é um exercício que vai tirar um pouquinho da sua zona de conforto. Se você tiver sem preparo físico, ele vai exigir um pouco da sua respiração. 3 vezes de 20, respira, 40 segundos entre as séries, 40, 50 segundos,
vá no seu limite. Se estiver sentindo muita dor na lombar, faça menos execuções, mas eu vou colocar aqui uma linha de 3 de 20 só para vocês saírem mesmo da zona de conforto, beleza? Top, fez o Superman, virou de barriga para cima, esticou o braço, os dois braços. Nós vamos fazer um abdominal infra alternado. No CrossFit a gente chama de canivete unilateral. Então, a mão direita vai pegar no pé esquerdo e a mão esquerda vai pegar no pé direito. E aí você vai fazendo essa alternância para trabalhar o seu abdômen, o seu core e trabalhar também a lateralidade do que o professor Marlon falou, para a gente dar continuidade. Então, um exercício para lombar, um exercício para abdômen e 2 exercícios trabalhando diretamente para o core. Beleza? Professor Marlon, mais 2. Vamos lá, levando para o cotidiano, né? Em pé, elevação lateral da perna. É como se fosse um reloginho, que a gente chama de reloginho, né? Abdução. Abdução. Vai elevar a perna frontal e lateral, beleza? 3 de 10, faz um lado primeiro, beleza? E o outro. Muito fácil. Coisa muito simples também, trabalhar um pouquinho do ombro, elevação frontal, qualquer coisa que você possa manusear uma uma garrafa PET, um uma saco de feijão, isso, elevou, um saco de canjiquinha que é mais leve. qualquer coisa, segurou, elevou, linha do peitoral, desceu de novo, 3 de 10, coisa bem simples, lembrando sempre de respirar, desceu, coisas básicas, qualquer um pode fazer, não precisa, para quem está iniciando, né, e tem essa dificuldade de procurar um centro de treinamento, logo, claro que lá depois vai procurar, né, só para dar um início mesmo. Sim. Professor Breno, mais 2. Dando uma esquentadinha no treino, aproveitando que já colocou algumas coisas para segurar, faz ali 20 polichinelo, vamos começar com 20, com certeza você vai conseguir mais evoluindo com o tempo. Fez 20 polichinelo, deu aquela respirada, cheirou a flor, soprou a vela, deitou, muito simples, elevação pélvica, fortaleceu o quadril, Boa. coisa do dia a dia, você levanta da cama. Deita de barriga para cima. Isso, deitou, você vai simplesmente dobrar a perna e subir seu quadril. Deitou, tirar o bumbum do chão e descer. Fazer ali umas 3 de 10, no final, com a evoluçãozinha que a gente vai ter aos pouquinho, fez 3, fez 10, segura 10 segundinhos com o quadril elevado. Muito simples, muito básico, qualquer um faz. Dá pra fazer na cama, dá pra fazer no chão, dá pra fazer no sofá. E é muito importante o fortalecimento do quadril, até por questão da postura. Porque sempre, gente, igual a gente falou aqui, a gente está pensando na pessoa que está em situação de depressão, a pessoa que fica muito tempo deitada, a pessoa que está voltando a dar os primeiros passos, igual a pessoa que está voltando a andar. Então a gente está sempre trabalhando com o básico. Aí você vai dar mais 2 exercícios para a gente continuar com a nossa ficha. Para finalizar, mais 2 meu, 2 do Marlon, 2 do Breno. Vamos lá, um exercício para braço, desenvolvimento de ombro com cabo de vassoura. Pegou o cabo de vassoura, colocou no peito, estica até em cima da cabeça, desce, coloca em cima da cabeça de novo, desce, um pouquinho mais aberto que a linha dos ombros aqui, beleza? À medida que vocês forem evoluindo, vocês podem pegar um mastro mais pesado, tá bom? E aí, eu sei que os meninos vão falar mais 2 e 2, mas eu quero que esse que eu vou falar agora seja o último. 20 minutinhos de caminhada, seja no seu quarteirão, na sua rua, na sua casa. E se não conseguir, 200 escaladores na parede, tá? Então a gente vai colocar lá para vocês o nome escalador, podendo ser substitutivo da caminhada, beleza? Professor Marlon Marcos. É isso aí, mais um bem simples, né? Que é a elevação lateral, trabalhando um pouquinho no ombro. Essa própria xícara aqui serve como exemplo. Segurou e faz a elevação. Puf. Voltou, bem simples, qualquer coisa. E se tiver com dificuldade com peso, faz solto mesmo. Sim. Bem leve, coisa simples. Bem simples mesmo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Alongamento, você vai manter aqui, ó. Abrindo e fechando a mãozinha, colocando o sangue para circular. Abrindo e fechando. Fortalecimento de antebraço. Fortalecimento de antebraço. Abriu e fechou. Aproveitou, ó. Já girou. Pode intercalar os dois para frente, para trás. Fortalecendo a pegada. Coisa simples, qualquer um pode fazer. Cotidiano, né? Não precisa de equipamento, não precisa de nada. Bem útil, né, Emerson? Top demais, a gente sempre passa. Só para finalizar, fazer, pensando agora como a gente trabalhou todos os grupamentos musculares, vou trabalhar os 2 que acho que ficou mais que faltando. Fazer, você vai apoiar no sofá de casa, desceu, tríceps mergulha no sofá, num puff, numa cadeira, juntou 2 cadeiras,
na escada, se tiver, qualquer coisa dá para fazer. E uma flexão, do mesmo jeito, apoiado no sofá, descer, subir muito tranquilo, descer, subir na escada. Pode fazer com o joelho no chão primeiro. Pode ser com o joelho no chão, pode fazer com a mão na parede. Fez aqui, ó, desceu, subiu. Lembrando que quanto mais alto, mais fácil, mais descendo vai complicando. Então aí já consegue também até evoluir o treino da pessoa, igual começou com a elevação lateral com a garrafa d'água, já faz com um saco de arroz. Começou com a flexão na parede, desceu com o joelho no chão. E por aí a gente vai sempre, tipo assim, sempre tem opções, a opção sempre tem. Aí o Emerson vai continuar, finalizando. Então, galera, e aí essa foi a nossa prescrição. A gente vai fazer a gravação para vocês e mandar para vocês. Vai colocar aqui no YouTube, tá? Parece um treino bem assim bobo. Quem treina vai falar, nossa, mas não. Eu já tive depressão, eu já tive vontade só de deitar. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha empresa e tal. Eu consegui superar isso, porque é difícil ter uma depressão e você gerenciar alguma coisa, né? Você não tem cabeça. Então hoje eu estou totalmente assim, venci, superei. Eu já tive e eu quero dizer para vocês que não é fácil. Às vezes a gente não quer levantar da cama. Então coisas básicas assim, que pode ser banais para alguns, é o início do verde, da esperança de outros, beleza? Não sintam vergonha, pode mandar direct pra gente. Pode pedir outros exercícios, se você já tiver enjoado desse, quando você começar a fazer. A gente faz uma nova prescrição, vamos cobrar nada, isso aí é só para ajudar mesmo, tá bom? Quero agradecer a todos os convidados, depois eu vou dar as considerações para o Marlon, para o Breno e para o público, mas eu já vou fazer minha consideração final. O Stangcast é muito simples, é uma coisa muito assim, né? Não é a mesma coisa de gravar no REC, mas talvez esse tenha sido um dos podcasts que mais tocou aqui no coração de todo mundo, por causa que é um tema muito assim, muito pesado, né? Tipo, não era algo que a gente precisar falar, né? Mas como precisa, a gente tem que falar, né? Imagina se não existisse isso, cara. Seria tão bom, né? Mas como existe, a gente precisa falar, a gente precisa tocar nessa tecla. Então, um podcast totalmente necessário. Estou bem feliz de ter feito, espero que ajude outras pessoas, espero que pessoas possam usar a gente de exemplo para falar que a gente conseguiu ajudar de alguma forma e que a gente consiga assim ajudar novas pessoas, né, novos temas. Adiantar para vocês que o próximo convidado do podcast vai ser o Biel do Recovery. Vamos levar 2 fisioterapeutas, né? Já falei com vocês. E no mês que vem nós vamos falar também do Outubro Rosa. E aí, cara, nós vamos trazer uma aluna que venceu o câncer e nós vamos falar do tratamento oncológico dela. E detalhe, em momento algum ela parou de treinar. Só no momento da rádio mesmo que ela precisou parar, mas assim, cara, ela voltou com tudo. Hoje ela tá treinando, superou, venceu. Então no Outubro Rosa, já pegando no gancho do Setembro Amarelo, vamos trazer um convidado que venceu também, que superou. Então nós vamos estar sempre batendo nessa tecla, beleza? Mas é isso. Espero que o cenário verde traga esperança para vocês depois do amarelo, que vocês possam aí dar continuidade. Obrigado por tudo, obrigado aos meus patrocinadores, tá? Sem vocês nada disso seria possível. Vocês também estão na luta com isso, tá? Um beijão para a Mais, que é uma ONG que faz o trabalho com crianças com autismo, né? E agradecer também a minha patrocinadora, minha esposa, Valéria Design de Interiores, que está comigo em todos os momentos. Eu tinha esquecido disso. E ela trabalha... quem precisar de projetos, de design, até construção de 4 andares de edifícios, ela também é técnica de edificações. E tudo que vocês precisarem relacionado a isso, construção, design, tudo relacionado à melhoria da sua casa, pode chamar ela, tá? Obrigado por tudo, vou passar a palavra para o Marlon e para o Breno e depois vocês passam a palavra para o público, vai estar aqui sentado. Valeu? Valeu, turma! É isso aí. Agradecer novamente, né, pelo convite, um tema meio polêmico, mas que de certa forma a gente pode ajudar um pouquinho, seja trazendo coisas do cotidiano, dando dicas de treino. Então foi muito importante, muito gratificante ter participado, agradecendo novamente e espero que tenha ajudado de alguma forma, né, essa questão do Setembro Amarelo com dicas de treino. Até a próxima aí, bora colocar o corpo em movimento. Mais uma vez,
Só agradecendo a oportunidade de participar do projeto, de falar sobre um assunto que é tão delicado, mas que é tão importante ser falado. Agradecer ao Emerson pela oportunidade de estar participando aqui, Marlon, o público que vai falar em breve, por ter cumprimentado, por ter participado também. Só complementando o que o Emerson falou, é um podcast simples, mas às vezes é o simples que tira a pessoa que pode salvar uma vida, igual ele falou. Um bom dia. É um podcast simples que a gente está gravando? Mas é uma oportunidade de salvar uma vida. Não é exagero falar que é salvar uma vida, porque uma pessoa em depressão pode estar em situação de estar pensando em tirar essa própria vida. Então, é uma situação delicada, mas que o simples importa, o simples salva. E eu quero agradecer muito por participar desse projeto. Eu acho que poder mostrar um pouco de conhecimento na montagem de treino, por mais que foi rápida, mas você viu, tipo assim, bateu um pouquinho, cada um já soube responder. Muito legal. Ter uma pessoa que passou por essa situação e que, graças a Deus, com a nossa ajuda também, com a nossa guia, teve melhora. Conseguir falar um pouco sobre isso, que é um assunto tão delicado, mas que precisa ser falado, é uma oportunidade que a gente tem a agradecer. Agradecer de estar aqui, igual eu falo, a gente tem que agradecer por tudo nessa vida. Então, eu quero, só para finalizar, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui e vou passar a palavra para o público, só quero agradecer até a próxima. E agora o público vai finalizar dele. Oi, gente, muito obrigado por estar deixando eu participar novamente do podcast, é uma honra, agradeço mesmo, viu? Foi muito bom, é um tema pesado a ser falado, né? Mas é algo que é necessário, principalmente no mundo de hoje, né? Agradecer as pessoas que me ajudaram nesse momento também de dificuldade, né? A gente nunca se reergue sozinho, né? A gente sempre vai se reerguer com a ajuda de alguém, mas não sozinho, né? Sempre alguém ajudando. E agradecer minha mãe, né? Que está sempre acreditando em mim. Isso é uma das motivações para mim continuar Você salvou ela, lutando. salvou, né? Exatamente, é uma ajudando o outro sempre, né? E agradecer meu irmão Isaías, que esse cara, assim, esse é um filho da mãe, esse cara, velho. Ele é um cara que é o irmão, que eu falo que é o irmão de outra mãe. Ele me ajudou no momento de maior dificuldade na minha vida, ele estava ali comigo, sabe? Então, um abraço para ele, espero que ele esteja vendo também, né? E, cara, não desiste. O negócio é esse, não desiste. Tá com dificuldade, tá triste, tá sozinho, procure ajuda, não deixa de lado. É difícil começar, mas igual eu já falei antes, apenas começa. A ideia é essa, apenas começa. Valeu, é isso aí.
Você que está assistindo a live do Stang 51, somos um dos patrocinadores e quero apresentar para vocês a Papel A4 Papelaria e Personalizados. Trabalhamos com todo tipo de personalização, seja em camisa, chaveiro, panfleto, banner, mini banners, tudo que você precisa para divulgar a sua marca com personalização. Você ainda não tem a sua marca, não tem a sua logo? Fazemos também designs gráficos, tudo aquilo que você possa engrandecer a sua imagem. Pode procurar o link no canal do Stang e entrar em contato com a gente. Tchau, tchau! Seu corpo tem um plano. E a sua vida? É aí que a gente entra. Rosebank, corretora de seguros.